Hoje temos os clipes mais perturbadores e sinistros que são realmente difíceis de explicar. E alguns são simplesmente inacreditáveis. Então, fique de olho na escolha do inscrito de hoje, porque essa vai realmente te deixar de queixo caído. Número 1. Comportamento estranho. Esse vídeo assustador do México mostra 3 homens tentando conter um sujeito que estava agindo de forma esquisita. O mais bizarro é que o corpo dele todo parecia estar flutuando. Dá para ver claramente as pernas dele suspensas no ar. Quando os homens acharam que ele tinha se acalmado, o cara pegou uma cadeira e atirou longe, continuando com aquele comportamento inquietante. Como nenhum fio ou cabos era visível, muita gente ficou convencida de que havia algo sobrenatural naquela cena. Número 2. Parede quebrada. Uma câmera de segurança registrou um homem sentado em uma cadeira, em um cômodo isolado. No início ele estava de cabeça baixa, mas de repente se levantou e encarou a parede. O jeito dele se mover era bem esquisito. Aos poucos, ele foi até a parede e começou a destruí-la, abrindo um buraco. Depois, ele atravessou o buraco e fugiu dali. Pelo buraco dava para ver outros homens correndo atrás dele porque o sujeito era suspeito de um crime e havia escapado da polícia sem ser capturado novamente. Número 3. Mulher sobrenatural. Tenho certeza que esse próximo vídeo vai fazer você olhar 2 vezes. Numa estação central, um grupo de pessoas estava sentado quando reparou numa figura que parecia não ter cabeça. A forma como essa pessoa estava vestida fazia parecer uma senhora idosa carregando bagagem. Mas a cena toda era tão confusa que até quem estava gravando não conseguia acreditar no que via. Alguns podem dizer que era um erro da câmera, mas pela reação do grupo, não parece ser isso. E você, o que acha? Número 4. Arrasto estranho. Se você trabalha no turno da noite, essa filmagem vai te deixar com medo. Um garçom fazia seu serviço normalmente, conferindo se estava tudo certo no local, quando do nada aconteceu algo bizarro. Ele foi puxado pelo pé e arrastado pelo chão para trás. O rapaz tentou se segurar numa cadeira, mas não conseguiu. E o vídeo se encerra de forma abrupta. Número 5. Movimento repentino. Em maio de 2024, aconteceu um fato muito esquisito. Uma bartender estava preparando um coquetel, pegou uma garrafa e despejou o líquido no copo. Quando repetiu o gesto com outra garrafa, algo estranho ocorreu. Enquanto ela servia, a garrafa mudou de direção e se afastou da mão dela, como se uma força oculta tivesse puxado o objeto. A mulher ficou parada, tentando entender se tinha acabado de presenciar algo paranormal. Número 6. Desaparecimento estranho. As imagens das câmeras de segurança de uma escola captaram o que parece ser uma falha na realidade. Um menino brincava com uma bola, jogando-a na parede e pegando de volta várias vezes. Mas em um dos lances, quando a bola voltou, ele tentou agarrá-la como antes, só que ela escapou das mãos dele e simplesmente sumiu. O garoto olhou ao redor, mas a bola não estava em lugar nenhum. Número 7. Difícil de acreditar. Um usuário do Instagram compartilhou um vídeo tão bizarro que chamou a atenção de todos. Ele mostrava uma figura estranha parada no meio da estrada. A aparência era tão esquisita que ninguém conseguiu identificar o que era aquilo. O usuário mudou o ângulo da câmera tentando desvendar o mistério, mas sem sucesso. Até hoje ninguém sabe dizer o que era aquela criatura. Se você tiver alguma ideia, conta pra gente nos comentários. Número 8. Pessoa imóvel. Um passeio noturno de um homem se transformou num verdadeiro pesadelo quando ele viu algo assustador na rua. Um sujeito estava parado entre a porta do carro e o banco, mas não estava só parado. O corpo dele estava inclinado para trás de um jeito impossível. Os olhos revirados e a posição dele dava arrepios. Parecia que ele estava possuído por alguma entidade que controlava seus movimentos e o deixava naquela postura macabra. Número 9. Visão misteriosa. Um explorador caminhava pelo vilarejo de Kopang, em Botsuana, quando sua câmera registrou algo inacreditável. Ele viu um homem que tinha cerca de 2 metros de altura carregando um tronco de mais de 130 quilos no ombro, como se fosse leve. O explorador ficou em choque porque aquilo não parecia possível para um ser humano comum. Depois, os moradores disseram que ali vivia uma tribo conhecida por ter os homens mais fortes da região. Número 10. Força invisível. Uma câmera de segurança de um supermercado flagrou uma cena estranha. Um homem estava olhando as prateleiras, mas o jeito como ele se movia e observava as coisas já parecia esquisito. Do nada, uma força invisível pareceu atingi-lo e o derrubou no chão.
Eu diria que ele cruzou o caminho de algum visitante do além e acabou sofrendo as consequências. Número 11. Empurrão embaraçoso. Um caso bizarro aconteceu no Brasil e teve sérias repercussões para um padre. Ele estava no meio de um sermão, falando para uma multidão de milhares de pessoas, quando de repente uma mulher surgiu por trás e o empurrou para o meio da plateia. O sorriso e a postura dela não eram nada normais. Parecia que a mulher estava possuída, e aquilo foi despertado pelas palavras do padre. Por isso, ela agiu de maneira tão estranha. E o próximo vídeo mostra o que seria um verdadeiro exemplo de maldição. Número 12. Maldição real. Um grupo de amigos resolveu explorar uma área proibida e encontrou relíquias enterradas. Um dos garotos tentou arrancar da terra uma cabeça de fauno, mas ao conseguir puxar, algo bizarro aconteceu. O menino começou a agir de forma estranha, caiu no chão e começou a expelir uma substância pela boca. Outro amigo se aproximou para ajudar e acabou tendo o mesmo destino. A cabeça estava amaldiçoada, e quem tocava nela sofria as consequências. Número 13. Mistério do desaparecimento. Essa é de arrepiar. Um homem estava dirigindo para casa, tarde da noite, quando viu algo no meio da estrada. Ele parou o carro para ver do que se tratava. Quando saiu, viu uma figura coberta por um tecido preto. O homem puxou o pano para tentar descobrir quem era e... nada! Não havia ninguém embaixo. O tecido caiu no chão como se tivesse estado suspenso no ar. O motorista correu de volta para o carro e foi embora sem olhar para trás. Número 14. Posição impossível. Às vezes, a câmera registra coisas que não deveríamos ver. Uma mulher esperava na fila de um café quando fez algo que um ser humano comum não conseguiria. Ela dobrou as pernas para trás de um jeito impossível. Pensando que ninguém notaria, repetiu o movimento. Mas um rapaz viu e começou a gravar. A mulher parecia um daqueles metamorfos que não conseguem manter a forma por muito tempo e acabam se revelando. Número 15. Aparição estranha. Você já viu o invisível? Talvez esse segurança tenha visto. Em 2024, durante seu turno noturno, as câmeras gravaram um momento estranho. A porta automática da loja se abriu sozinha, como se alguém tivesse entrado. O segurança veio, abriu a barreira e começou a falar, como se realmente houvesse uma pessoa ali. Depois fechou a passagem e seguiu seu caminho. Parecia que ele via um espírito, mas há quem diga que ele poderia estar sofrendo de esquizofrenia, uma condição em que as pessoas ouvem vozes que parecem reais e acabam reagindo como se estivessem conversando com alguém. Número 16. Incidente perturbador. Antes de assistir a esse vídeo bizarro, saiba que é difícil acreditar. Uma câmera flagrou uma mulher atravessando a rua quando um carro, em alta velocidade, a atropelou. O que a gente esperaria? Que ela fosse levada ao hospital. Mas o que aconteceu foi totalmente fora do esperado. Ela não teve sequer um arranhão e continuou andando normalmente. O carro, por outro lado, ficou danificado ao bater na perna dela. O comportamento dela parecia longe do normal, e aquilo deixou muita gente convencida de que havia algo sobrenatural naquela cena. Número 17. De novo e de novo. Um turista explorava o Japão quando viu uma mulher perto de seu carro. Só que ela não estava apenas parada. Ela segurava uma câmera, tirava uma foto, olhava o resultado e repetia tudo da mesma forma, com a mesma expressão no rosto. Era como se estivesse presa num loop, o que deixou o turista completamente desconcertado. Número 18. Duplicação. Um vídeo postado no Instagram deixou o mundo intrigado. Nele, uma garota tira uma máscara e por baixo aparece um rosto completamente diferente. A cena causou muitos debates na internet. Uns diziam que era tecnologia usada pelo governo para disfarçar metamorfos e extraterrestres. Outros achavam que era um jeito de encobrir desaparecimentos misteriosos, com outras pessoas fingindo ser aqueles que sumiram. Mas teve gente que deu uma explicação mais simples. Aquilo seria maquiagem e máscaras usadas por atores em filmes. E você, em qual versão acredita? Número 19. Falha na chuva. Uma falha real na matriz foi gravada em um dia chuvoso. Um homem foi até sua fazenda conferir os cavalos e viu uma cena surreal. Todos os cavalos estavam alinhados um atrás do outro, imóveis. Parecia uma pintura, mas era a realidade diante dos olhos dele. Número 20. Atividade estranha. Esse vídeo registrou 3 perus circulando um túmulo, e o comportamento deles deixou todo mundo intrigado. Quem assistiu ao clipe ficou com a mesma pergunta. Por que eles estavam se movendo daquela forma? O dono da gravação afirmou que os perus faziam um ritual para tentar trazer o falecido de volta à vida. Mas
Nos comentários, um homem contestou essa ideia e disse que aquilo era um instinto antigo. Os perus estavam sinalizando para os abutres um local com possível alimento. Só que como os abutres não conseguiam chegar ao corpo, não apareciam. E os perus ficavam ali, sinalizando repetidamente o mesmo lugar. Número 21. Ação controlada. Ver alguém controlando o vento com as próprias mãos é ao mesmo tempo fascinante e assustador. O vídeo mostrava uma mulher em frente a uma antiga porta de madeira. Ela começou a mover os braços e o corpo como se dançasse com o vento. E então veio o momento mais bizarro. O vento pareceu obedecer seus movimentos e empurrou a porta até ela se abrir. Na ficção chamamos essas pessoas de manipuladores do ar ou dobradores de vento. Mas quem sabe existem pessoas com essa habilidade na vida real, e chamar isso de ficção pode ser apenas uma forma de esconder quem realmente tem esse dom. Número 22. Encontro bizarro. Esse vídeo vazado e postado no Instagram mostrava um homem supostamente banido das terras além da muralha de gelo. O mais perturbador eram os olhos dele, que tinham um formato estranho, além de marcas no rosto e dentes longos e assustadores. Enquanto ele falava, exibia sua dentição bizarra. Em algumas narrativas de ficção, a muralha de gelo seria a barreira que separa nosso mundo de reinos desconhecidos, habitados por civilizações ou espécies diferentes. Esse homem parecia ser um desses habitantes misteriosos. Número 23. Força invisível no treino. O segurança de uma academia perguntou a um treinador com quem ele estava conversando. O treinador disse que falava com um visitante. Quando o segurança mostrou a filmagem da câmera, o homem ficou em choque, tremendo de medo, porque não havia ninguém ali. O que ele viu? Quem era esse visitante que só ele conseguia enxergar? Número 24. Visitante passageiro. Hospitais são lugares que muitos acreditam ser o lar de almas perdidas, e essa história parece confirmar isso. Duas enfermeiras conversavam na frente de um quarto quando uma delas viu uma figura toda de preto passando pela porta de vidro. O homem correu para dentro do quarto e viu um carrinho se mexendo sozinho. Ele olhou em todos os cantos, mas não havia ninguém. A outra enfermeira ficou tão assustada que saiu correndo dali. Naquele instante, eles perceberam que tinham presenciado o que parecia ser um espírito. Número 25. Academia Assombrada. Nem os demônios querem deixar de ficar em forma, pelo visto. O vídeo gravado em uma academia ao ar livre em Las Vegas mostrava os equipamentos se mexendo sozinhos, no meio da madrugada. Era como se alguém invisível estivesse usando as máquinas. Então sim, quem sabe um dia você se depara com essas entidades malhando ao seu lado. Número 26. Olhos incomuns. Durante um evento político, uma câmera registrou o comportamento estranho de uma mulher. Os olhos dela se moviam para cima de maneira anormal, e as sobrancelhas se arqueavam de um jeito nada natural. As pessoas logo começaram a dizer que aquilo era um comportamento reptiliano. E para falar a verdade, parecia mesmo que ela era algo tentando se disfarçar entre nós. Número 27. Parada assustadora. Que diabos estava acontecendo? Esse vídeo sinistro, filmado em 2019, voltou a circular na internet recentemente. Um casal dirigia pelas proximidades das cataratas do Niágara quando viu centenas de pessoas paradas na beira da estrada. Elas não se mexiam nem emitiam um som, pareciam estátuas. Era como se o tempo tivesse congelado. Mais tarde, um dos presentes explicou nos comentários que era um desafio no qual todos paravam enquanto a câmera circulava ao redor, como se o tempo tivesse parado. Número 28. Fera desconhecida. Diziam que um homem havia sido atacado por um urso. Então, uma equipe de guardas florestais entrou na mata para investigar os relatos estranhos da região. Durante a busca, um dos guardas voltou ao carro e se deparou com algo esquisito. Arranhões enormes na lataria. As marcas não pareciam de unhas de nenhum animal conhecido. Algo realmente perturbador acontecia por lá, mas eles não conseguiram descobrir o que era. Se você souber de algo, compartilhe nos comentários. Número 29. Símbolo sinistro. Às vezes, coisas aparentemente comuns escondem grandes segredos. Durante um espetáculo em um estádio, um grupo fazia diferentes formações até que, em determinado momento, criaram um símbolo que chamou a atenção de todos. Uma estrela de 5 pontas com os braços, formando um pentagrama. Mas não era qualquer pentagrama. Parecia aquele usado em rituais ocultistas, o chamado selo de Satã, também usado como emblema oficial da Igreja de Satanás. Parecia que estavam transmitindo uma mensagem. Número 30. Amigo assustador.
Um homem estava em uma trilha quando encontrou uma criatura bem estranha. Era um ser pequeno, com aparência de boneca, cabelo castanho bagunçado e um rosto com traços esquisitos e desordenados. O homem se sentou em um tronco, enquanto o serzinho ficou ao lado dele, segurando sua mão e parecendo feliz, com um sorriso estranho no rosto e se mexendo de alegria. A cena fazia lembrar aquelas bonecas possuídas dos filmes, como a Annabelle. Mas, curiosamente, esse ser parecia ser amigável e não fez nenhum mal ao homem. Número 31. Cadeira de balanço assombrada. Você não vai acreditar nisso. Um casal chamou atenção ao participar de uma entrevista na TV, onde contou que um boneco vitoriano que compraram por apenas 5 libras teria ferido o homem. Eles tinham comprado o boneco em um brechó pensando em revender por mais dinheiro, mas o brinquedo tinha outros planos. Durante a entrevista, algo assustador aconteceu. O boneco, que estava sentado em uma cadeira de balanço ao lado da mulher, começou a se balançar sozinho, ao vivo. Depois desse episódio, o casal teve certeza de que o boneco estava possuído por algo maligno, e logo o vendeu na internet. Número 32. Momento inexplicável. Em uma joalheria, uma funcionária estava em seu posto quando, de repente, a porta se abriu sozinha. A moça foi até a entrada para atender o que ela acreditava ser um cliente e começou a conversar, mostrando o interior da loja. O mais esquisito é que ninguém tinha entrado. Os colegas viram ela falando sozinha e foram perguntar o que estava acontecendo. Quando disseram que não havia ninguém ali, a jovem olhou ao redor, ficou sem reação e desmaiou. Número 33. Preso no passado. Um boxeador estava no meio da luta quando começou a agir de um jeito estranho. Ele seguia lutando como se o combate ainda estivesse acontecendo, mas o detalhe perturbador era: com quem ele achava que estava brigando? O técnico tentava pará-lo, mas ele não respondia. Especialistas disseram que ele sofria de flashes de lutas anteriores, causados pelo forte impacto na cabeça que havia recebido. Número 34. Puxão misterioso. Ela estava em seu posto de trabalho gravando um vídeo com o celular só por diversão. Mas a situação deixou de ser engraçada quando ela sentiu um puxão forte no cabelo. Uma mecha se dobrou de forma estranha, como se algo invisível a puxasse formando um semicírculo. Ela não viu ninguém por perto, mas sentiu claramente o puxão e ficou sem entender o que tinha acabado de acontecer. Número 35. Pessoas estranhas. Olhe para esses homens. Uma câmera de segurança os registrou no meio da madrugada. Eles não estavam apenas andando ou conversando. 2 deles estavam levantando um carro com as mãos, isso mesmo, com uma mão cada um. Não havia fios, equipamentos ou qualquer mecanismo ligado ao carro. A cena parecia absurda e inexplicável. Se você tem alguma ideia lógica para isso, conte aí nos comentários. Número 36. Mistério do espelho. Um passageiro de trem filmou uma cena bizarra. Uma garota na frente dele passava batom, o que seria normal, se não fosse o fato de que ela se olhava na palma da mão como se fosse um espelho. Era como se a mão dela fosse altamente reflexiva. Talvez fosse só uma encenação para chamar a atenção, mas que foi estranho foi. Número 37. Momento de sorte. Uma câmera registrou um evento inacreditável em 2019. Um homem caminhava pela rua quando um sujeito misterioso o tocou no ombro e pediu para ele olhar ao redor. Ao virar, o homem se salvou na hora, escapando de uma escada que quase o atingiu ao cair de um caminhão. O sujeito que o alertou desapareceu logo depois e nunca mais foi visto. Um acaso ou algo além? Número 38. Falha ou truque? 2 amigos passeavam pelas ruas de Nova York quando algo esquisito aconteceu. Um deles segurava uma pasta vermelha, mas ao passar por um carro, como num passe de mágica, a pasta ficou verde. Algumas pessoas gritaram truque, mas o vídeo veio de uma agência de notícias séria que jurou que a filmagem era real e ao vivo. Talvez uma falha na matriz? Ou o que mais poderia ser? Número 39. Assombração na vitrine. Quem imaginaria que um manequim chamaria tanta atenção e não pelas roupas? Um rapaz passeava de noite quando filmou um manequim mexendo a cabeça, virando para o lado esquerdo. Sim, ele se moveu. Foi um momento arrepiante. Alguns acreditaram ser o espírito de alguém preso naquele objeto, mas moradores disseram depois que era uma loja especializada em transformar pessoas em manequins vivos com maquiagem e roupas especiais. Número 40. Vovó Sinistra. Um homem instalou câmeras para observar a avó, que andava agindo de forma estranha. Durante a noite, ela se levantou da cama, ficou ereta, abriu a boca de um jeito assustador e sumiu rapidamente da frente da câmera.
Pouco depois, ela voltou, aproximou o rosto da lente, mostrando dentes bizarros e começou a andar de forma esquisita pela casa, fazendo caretas que davam medo. Estava possuída? Tudo indicava que sim. Foi uma das cenas mais aterrorizantes que já vi. Tópico curioso. O tópico curioso do dia é um incidente absolutamente perturbador registrado em vídeo. Um homem dentro de um supermercado parecia estar flutuando no ar enquanto segurava um carrinho. Sim, ele estava no ar com as pernas erguidas, e o carrinho se movia sozinho, o que era algo totalmente impossível de se explicar logicamente. O mais inquietante é que não parecia ser ele quem fazia aquilo. Alguma coisa estava controlando o corpo do homem e o levantando. As pessoas ao redor começaram a gravar com seus celulares, assustadas com o que viam. E agora eu deixo para você. O que será que estava acontecendo ali? Conte nos comentários usando a hashtag Tópico Curioso. Número 41. Segredos Antigos. Durante a exploração de sua casa de família com 500 anos em Sussex, um homem chamado Freddie Goodall fez uma descoberta impressionante. Ele retirou os parafusos de uma estante antiga e encontrou passagens secretas escondidas atrás dela. Fred tinha visto fotos antigas da casa, do século XIX, que mostravam a existência de uma porta misteriosa, e decidiu investigar. Descobriu túneis que cruzavam a propriedade e chegavam até outras construções, incluindo uma igreja. Também encontrou salas empoeiradas, cheias de teias de aranha, e até um cofre trancado com documentos antigos. A casa já tinha funcionado como escola, e ele encontrou livros e nomes riscados nas paredes, provavelmente de estudantes que se aventuraram por lá. Fred compartilhou tudo no TikTok e disse que vai continuar em busca de segredos esquecidos. No final, ele conseguiu abrir o cofre e encontrou livros antigos, um deles datado de 1848, repletos de informações sobre a casa. Em uma rua escura e mal iluminada, em uma área pouco movimentada, um homem percebeu que estava sendo seguido por uma criatura gigantesca. Ela era enorme, com pernas longas e finas que lembravam as de uma aranha, mas não era uma aranha. O monstro se movia rapidamente e suas pernas faziam um som de estalo sinistro conforme se aproximava. Por um instante, o homem congelou, tomado pelo pavor, sem saber como reagir. Mas, em um surto de adrenalina, ele recuperou os sentidos e começou a correr. Seu coração disparava enquanto atravessava as ruas, tentando escapar da criatura. O destino desse homem permanece desconhecido, mas só podemos torcer para que ele tenha conseguido voltar para casa em segurança. Essa filmagem é mais uma prova de por que nossos avós sempre nos alertaram para não andar sozinho à noite. Tarde da noite, um homem caminhava por uma estrada deserta quando, de repente, ouviu o som de um galho se quebrando na mata ao lado. O barulho fez com que ele parasse imediatamente e olhasse ao redor. Sentindo um calafrio percorrer sua espinha, ele se aproximou da luz de um poste e lançou um olhar para as árvores. O que viu o deixou completamente paralisado. Uma criatura de olhos brilhantes o encarava no meio da escuridão. Seu corpo não parecia humano, e a forma assustadora era algo fora do comum. Em um instante, o homem compreendeu que estava diante de um Skinwalker, uma criatura mística conhecida por sua habilidade de se transformar. Sem qualquer aviso, o ser caiu no chão e começou a rastejar em sua direção de forma rápida e agressiva. Assustador, não acha? Uma aparição estranha foi registrada dentro de um asilo abandonado. Um grupo de amigos decidiu explorar o local, que há anos era alvo de rumores assustadores. Muitos acreditavam que uma criatura selvagem habitava as ruínas e atacava qualquer um que ousasse se aproximar. Infelizmente, algumas pessoas precisam aprender certas lições da pior maneira. Assim que entraram, a criatura apareceu como se estivesse esperando por eles. Ela veio direto na direção do grupo e a última coisa que sabemos é que o destino desses garotos permanece desconhecido até hoje. Um grupo de amigos dirigia tranquilamente quando, do nada, um homem completamente nu surgiu e começou a correr atrás do carro. Assustados e intrigados, eles decidiram dar a volta para tentar ver melhor quem ou o que os estava perseguindo. Para o horror de todos, a figura estranha continuava a acompanhá-los, correndo em uma velocidade sobre-humana, mantendo o ritmo do veículo com uma facilidade assustadora. Parecia um ser de outro mundo, dotado de habilidades inexplicáveis. Felizmente, os rapazes conseguiram acelerar e deixar a criatura para trás. Mas a grande questão permanece. O que era aquilo? Um ciclista experiente registrava sua pedalada por uma trilha tranquila quando, de repente, algo bizarro cruzou seu caminho.
Dê uma olhada nesta criatura estranha. Seu corpo se parecia com o de um cachorro, mas o rosto era claramente o de um macaco. O ciclista estava se movendo rápido, então não teve tempo de observar a criatura em detalhes. No entanto, ficou tão assustado que rapidamente virou a cabeça para tentar vê-la de novo, mas, quando olhou novamente, o ser já havia desaparecido sem deixar rastros. Ele parou e olhou ao redor, tentando entender se sua mente lhe pregava uma peça. No entanto, o modo como a criatura surgiu do nada e desapareceu tão rápido fez com que ele tivesse certeza de que aquilo era real. Em uma noite de setembro, uma jovem caminhava para casa quando percebeu algo incomum ao longe. Conforme se aproximava, seu coração começou a bater mais rápido. Sob a fraca luz de um poste, uma figura bizarra permanecia imóvel, com um corpo completamente fora do normal. A postura da criatura era macabra, como se estivesse dobrada de maneira antinatural, seus membros retorcidos de um jeito impossível para um ser humano. Ela simplesmente permanecia ali, parada, encarando o vazio da escuridão. A jovem sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Cada instinto gritava para que ela desse meia volta e foi exatamente o que fez, correndo o mais rápido possível para longe daquele lugar. No Paquistão, um evento bizarro fez o trânsito parar por completo. Motoristas ficaram chocados ao ver uma criatura estranha surgindo do nada e atravessando a estrada lentamente, sem se importar com os carros parados. O ser tinha um corpo deformado e pernas finas que lembravam as de um caranguejo. Sua aparência inusitada e o jeito como se movia deixavam claro que aquilo não era um animal comum. O mais assustador? Sua calma, como se soubesse exatamente o impacto que estava causando. Muitos motoristas ficaram paralisados pelo medo, enquanto outros pegaram seus celulares para registrar o momento. Mas, até hoje, ninguém conseguiu explicar o que realmente era essa criatura misteriosa. Um vídeo publicado no TikTok há 6 anos deixou a internet intrigada. Durante uma viagem noturna, um grupo de amigos flagrou um animal estranho na estrada. A criatura parecia ser uma fusão entre um cachorro e um porco. Tinha o corpo de um cão, com pernas longas e musculosas, mas sua cabeça se assemelhava à de um porco, com um focinho grotesco e olhos pequenos. O grupo ficou chocado com o que viu, e não conseguiu identificar o que realmente era aquele ser. Muitos acreditam que poderia ser uma mutação genética, enquanto outros sugerem que pode ter sido uma espécie desconhecida que nunca foi registrada antes. Em uma noite silenciosa, câmeras de segurança capturaram algo incomum caminhando calmamente por uma rua vazia. O que parecia ser apenas uma sombra no início revelou algo muito mais sinistro ao se aproximar da luz dos postes. A criatura tinha traços reptilianos, mas caminhava sobre 2 pernas com movimentos incrivelmente naturais. Sua pele escamosa refletia a pouca iluminação, e em alguns momentos parecia que possuía um longo rabo arrastando-se pelo chão. O mais assustador de tudo? O ser não parecia perdido nem assustado. Ele andava pela rua como se aquela fosse sua rotina, como se simplesmente fizesse parte do nosso mundo sem que ninguém soubesse. Em uma noite tranquila, uma câmera de segurança instalada na entrada de uma casa capturou uma figura esguia caminhando lentamente pela rua. O ser tinha pernas finas e um corpo muito magro, sua silhueta lembrando a clássica imagem de um alienígena. Seus movimentos eram estranhos, quase robóticos, e sua estrutura corporal parecia muito diferente da de um humano normal. O mais surpreendente é que ele não parecia se importar em ser visto. Simplesmente seguiu seu caminho sem pressa, como se estivesse apenas dando um passeio noturno antes de desaparecer na escuridão. Dizem que nunca se deve abrir a porta para estranhos durante a noite. Um youtuber descobriu isso da pior maneira. Em uma madrugada qualquer, ele foi acordado por batidas fortes e insistentes em sua porta. A princípio, pensou que poderia ser um amigo, ou até mesmo um fã, tentando encontrá-lo. Mas algo na maneira desesperada das batidas fez com que ele hesitasse. Com o coração acelerado, ele decidiu não abrir. Momentos depois, escutou passos pesados se afastando. Movido pela curiosidade, checou sua câmera de segurança e o que viu o deixou completamente horrorizado. Nas imagens, uma criatura bizarra aparecia perto de sua garagem. Seu corpo não parecia humano e seus movimentos eram completamente fora do normal. Alguns acreditam que poderia ser um skinwalker, enquanto outros sugerem que era algo ainda pior. Todo mundo ama seus pets, certo? Mas e se de repente seu animal de estimação se transformasse em algo muito mais sinistro? Foi exatamente o que aconteceu com um homem que notou uma mudança assustadora em seu cachorro. Segundo ele,
O comportamento do animal começou a mudar de maneira estranha. Durante uma semana inteira, o cão uivava sem motivo aparente e seu olhar parecia vazio, quase demoníaco. Mas o pior veio depois. Uma noite ele olhou para o animal e percebeu que não era mais o mesmo. Seu corpo havia se transformado, seu pelo parecia mais escuro e seus olhos brilhavam de maneira ameaçadora. O verdadeiro cachorro desapareceu por dias e a única explicação do dono foi que seu pet havia sido possuído por alguma entidade maligna. E aí, pessoal, depois de todos esses vídeos perturbadores e momentos difíceis de explicar, fica impossível não se perguntar: até onde vai o limite entre o que a gente entende e o que está além da nossa compreensão? Foram cenas que desafiam a lógica e que nos fazem repensar o que chamamos de realidade. Agora eu quero saber, qual desses casos deixou você mais assustado? Qual você acha que tem uma explicação racional e qual você acredita que realmente envolve algo sobrenatural? Comenta aqui embaixo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!